Eu vou tentar trazer aqui alguns pontos, inclusive alguns que eu tenho escutado pouco, para você entender o que pode acontecer no futuro e quais seriam os possíveis gatilhos para isso. Primeiramente, eu vou falar de 3 pontos que vocês devem ficar bem atentos e que podem ser sinalizações de piora de ambiente e até com possibilidade de levar o dólar a R$ 9,00. Primeiro ponto que eu vou chamar a atenção é a política externa americana. Caso de fato o governo Trump comece a olhar o Brasil de uma forma mais dura e traduzir em tarifa alguns comentários recentes, seria bem ruim para a nossa balança comercial, mas eu acredito que seria ainda pior porque pode chamar a atenção de alguns fundos globais a apostarem contra o Brasil. Então teríamos um cenário que eu tenho para mim é o mais preocupante, que é quando um país vira meio a Geni do Chico Buarque no mundo financeiro. Quando isso acontece, no geral são semanas de muito sangue no mercado e aí sim teríamos o ataque especulativo. O segundo ponto que eu chamo aqui, que é importante a gente ter bastante atenção, é na atuação agressiva do Banco Central no câmbio. Se o Banco Central começar a ser muito agressivo na atuação do câmbio e iniciarmos um caminho de diluição acima de 25 bi das reservas líquidas por mês, poderemos de fato começar a ter um problema. As reservas líquidas atualmente estão na casa de 250 bi. Se eu pegar as reservas internacionais e descontar a parte do estoque de operações de linha do BC e também da posição cambial. Com essas reservas na casa de 250 bi, caso de fato o BC comece a ser mais agressivo e essas reservas comecem a chegar próximas a 100 bilhões, seria possivelmente um gatilho para também um ataque especulativo que poderia levar o dólar dessa faixa de 6,20, 6,30 para acima de R$ 8,00. E o terceiro ponto e último que eu acho que é importante destacar e que vale ficar de olho, se por acaso em 2025 o ambiente político-econômico se deteriorar aqui no Brasil, sendo um ano marcado por um aumento expressivo da inflação e ocorrer uma piora também grande do crescimento, pode ser que o governo do Lula dobre suas apostas e dobre os seus erros nos gastos fiscais para de fato não perder a eleição no ano de 2026. Algo muito semelhante do que ocorreu com a Dilma em 2014. Eu imagino que eu tenha assustado muita gente com esses 3 pontos citados, mas vamos agora para alguns pontos e indicações que, se ocorrerem, devem acalmar esse movimento do real e, como consequência, teremos um pouco mais de calmaria com o dólar e, muito provavelmente, ele voltaria para baixo dos R$ 6,00. Vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é um novo pacote fiscal mais robusto. Se a pressão sobre os ativos internos levar o governo e o Congresso a debaterem um novo pacote de corte, uma versão 2 desse, com medidas mais significativas. Outro ponto que, de fato, aliviaria a tensão no câmbio seria um alívio nos Estados Unidos em relação ao processo inflacionário que ele está vivendo. Um ambiente inflacionário mais controlado e um crescimento mais moderado nos Estados Unidos poderiam permitir uma queda acentuada nos juros americanos. E isso, muito provavelmente, beneficiaria o Brasil. E o terceiro ponto que eu citaria, que seria bem benéfico para acalmar o dólar por aqui, seria uma inflação controlada no Brasil em 2025. Caso, de fato, a inflação em 2025 fique abaixo das expectativas atuais, isso reduziria a necessidade de altas agressivas que estão precificadas na curva de juros atualmente para os próximos meses e abriria espaço para uma diminuição nos prêmios de risco locais, melhorando então o cenário. Eu apresentei aqui então 6 pontos chaves que podem determinar o futuro do real nos próximos meses. 3 num caminho de dólar mais forte e até com possíveis ataques especulativos levando a nossa moeda para próximo de 8 a 9 reais. E eu também citei 3 pontos que podem de fato levar o dólar abaixo de R$ 6,00, com o mercado acalmando e diminuindo certas pressões. Agora vamos lá. E qual é a minha opinião em relação a esses 6 pontos que eu trouxe, tá? É sempre muito difícil a gente conseguir prever o que vai acontecer. Mas daqui eu vou dar minha opinião e o cenário que a gente anda trabalhando aqui na Duop. Acho que vai piorar antes de melhorar. Acreditamos que no primeiro semestre tem grande chance de um cenário negativo vindo dos Estados Unidos, com possíveis políticas tarifárias dos Estados Unidos fortalecendo ainda mais o dólar mundo e pressionando ainda mais o real. Porém, não acreditamos que o governo Lula vai fazer um caminho Dilma. A gente acredita que com o real ainda mais pressionado, perto da casa de 7, muito provavelmente a gente vai ver uma reação positiva vindo do governo e do Congresso. Então é mais ou menos como a gente está trabalhando aqui na Duop. Vamos acompanhando e qualquer mudança de opinião ou cenário, voltamos aqui. Um grande abraço de toda a equipe da Duop.